Então, eu vou lá, vejo que eu sou tal coisa em tal teste. Isso, meu ambiente, isso tá adequado ao ambiente que eu tô? É nesse ambiente que eu tenho que ficar também? Porque às vezes não é, né, gente? Às vezes você não tem que também se moldar ao ambiente que você tá. Às vezes aquilo não tá te fazendo bem, né? Eu passei por uma situação agora, recente, que eu tava que eu tava fazendo um curso, né? E a gente teve muita dinâmica em grupo, e dinâmica em grupo mostra muito as nossas características, porque a gente tá se comportando com um tempo cronometrado, né? Com uma tarefa para ser feita, então não tem como, aparece ali quem você é, né? E eu tenho, né, no DISC uma dominância alta, né, ali no teste, o D e o meu I, eles são altos. Só que o que eu percebo? Que é uma dominância alta, né? Eu sou muito orientada, assim, ao resultado, a, sabe, isso tem que ser feito da melhor forma, tem que sair e tal. E quando eu tô envolvida numa tarefa, eu sinto, assim, que para isso acontecer, eu atropelo as pessoas, eu não tenho cuidado com as pessoas, sabe? Assim, eu tipo, sou um trator, entendeu? Tem que fazer e tal. E lá na dinâmica, eu fiquei muito atenta, assim, como, qual era o meu sentimento daquilo e como as pessoas que não eram como eu faziam de um jeito diferente, sabe? Ou eram mais cuidadosas, ou estavam mais atentas a outras coisas e tudo isso. Então, eu fui coletando esses comportamentos para usar depois, sabe? Assim, tipo, puta, isso foi legal. Isso eu não é meu impulso fazer isso, sabe? Eu não teria feito dessa maneira, mas foi melhor, eu acho. Foi mais cuidadoso e tal, sabe? Então, eu não preciso abraçar essa dominância, tipo assim, nossa, é porque eu sou assim, doa quem doer, é assim que eu funciono e tal. Eu tô vendo ali que para um trabalho em grupo, não adianta só você estar orientada pro resultado e sair atropelando todo mundo, assim, né? Não é assim que funciona. Então, o que eu preciso ajustar, assim? Eu posso continuar orientada para o que eu naturalmente sou, mas ajustando algumas coisas, né? Porque a gente tem eu também tenho esse lado do cuidado, mas quando tem uma tarefa ali para acontecer, tipo, ele vai ficar em segundo plano para mim, sabe? Uhum. Então, sabendo disso, eu consigo numa próxima situação estar mais atenta para isso, né? Isso é uma coisa que eu acho muito maravilhoso, que me doeu aceitar isso na vida, porque eu era, vou dizer o que é, a gente precisa do outro pra crescer e pra saber mais sobre a gente, né? A gente precisa de Que testes, raiva, né, de... Que Bruno? raiva Ai, que sentir a cruz, que raiva sentir a cruz. Sozinho a gente não é nada. Esse é o ponto principal. Sozinho a gente não cresce, sozinho a gente não aprende, a gente não evolui e a gente também não ensina. Porque também aprender é para ensinar depois. E como essa parte do dinâmicas de grupo e como essas coisas fazem, principalmente a terapia, né? Fazem a gente observar coisas em nós que muitas vezes a gente não gosta, o que também é da raiva de ter o outro ali, porque mostra na gente algo que a gente não gosta na gente, mas a gente não sabe tanto assim. Mas nessa parte de dinâmica, nessa dominância em que você disse, principalmente, é um fator que geralmente é visto como tóxico, né? Dessa de você dominar o outro e não dar espaço e não ouvir. Como que a gente consegue, como você deu no seu exemplo, né? Saber que a gente tem uma característica que se a gente não tomar cuidado, a gente talvez vai machucar o outro, vai ferir o outro. E como a gente não precisa mudar, a gente só precisa estar mais disponível, estar mais aberto. E estar disponível e estar aberto é uma coisa que a gente tem que estar de qualquer maneira, porque é uma coisa que permite a gente crescer, a gente aprender, a gente ser maior. E não só nisso, né? Se você é uma pessoa que é completamente submissa, também existe um espaço onde você consegue aprender a dominar mais e a usar esse exemplo, né? Apesar de ser uma palavra forte de dominância e submissão, essas palavras, mas de você também conseguir se impor, de você conseguir dizer o que você quer, o que você não quer. Também existe esse espaço, né? O que a gente pode, que a gente precisa simplesmente aceitar que somos dessa forma, né? Precisamos de ajuda sim para conseguir identificar em primeiro momento quem nós somos, porque como que você vai saber que você é uma pessoa submissa só por ouvir o outro? Será que você é realmente essa pessoa submissa ou será que você se coloca sempre em ambientes onde tem pessoas
mais dominadoras e mais dominantes ou mais assertivas, e por isso que você acaba sendo nessa posição. Uso o mesmo exemplo que eu trouxe da introversão aqui, onde eu achava que era introvertido e não era tão simples assim. Então existem esses outros fatores, né? E a gente precisa entender que é possível descobrir mais sobre a gente. É possível usar teste, usar amigos, usar podcasts, como está acontecendo aqui, que amplia o nosso conhecimento. E existem outros fatores também, né? O próprio viver, um dos exemplos aqui, o ser uma pessoa mais responsável. A gente acaba envelhecendo e vai ficando... Acaba envelhecendo, né? Todos envelhecemos. Felizmente, todos envelhecemos. E nos tornamos mais responsáveis, né? É uma coisa que vem com a idade. Quando a gente se torna mais velho, a gente se torna mais responsável, a gente se preocupa mais, a gente pensa mais em que algo... Quando era jovem ou adolescente, não se preocupava. Ou como eu dei o exemplo, quando se tem filhos, ou quando você consegue uma promoção ou algo assim, você acaba aprendendo coisas novas e se tornando maior, né? Sendo mais do que aquilo que você é. Volto a repetir, algo que me deu muita dor em aceitar, que sozinho a gente não é ninguém, que a gente não evolui, que a gente não aprende. Hoje amo que não sou sozinho. Isso eu odiava muito porque era a minha dificuldade de conhecer pessoas, também era uma coisa da minha personalidade, entre aspas, eu não sabia fazer amigos e não sabia criar relações. Então eu me sentia muito bem sozinho, achava que me sentia muito bem sozinho e que não precisava de ninguém. Mal eu sabia que eu detestava ficar sozinho tanto tempo e que gostava muito das relações com as pessoas. Apesar de não saber e não querer aceitar isso. Mas era o que eu tinha. E que é um excelente amigo também, né? E aí o mundo perdendo isso por sei lá quantos anos. Que pena. Você que fez a colegial comigo, perdeu o Bruno, Nossa, que também não existia perdeu. naquele momento, que era o Bruno acolhedor. Que pena. Que pena. Ó, ai, sim, gostei, quero fazer testes. Nananana. Gente, tem na internet esses testes que são mais Não faça, não populares, né? vai não fala isso, Cíntia. Ai, vai fazer, vai testar coisas, né? Tem, para quem gosta de outros caminhos, né? Tem astrologia, tem o enneagrama, sei lá, tem milhões de outras coisas, assim. Mas eu acho que buscar o autoconhecimento, ele é importante Sim. por qualquer caminho, né? Assim. Uhum. E eu acho que eu tô tão focada nessa coisa de escrita terapêutica, porque eu acho que nesses últimos tempos, principalmente, assim, nesses últimos meses, escrever sobre essas coisas que têm acontecido comigo, que eu tenho sentido e tal, tem me ajudado a integrar muito mais essas coisas que eu tô entendendo, sabe? Assim, que eu tô percebendo e tal. Então, é um caminho eterno que a gente vai ter de se olhar, se conhecer e tudo. Para quem tá começando, um teste eu acho que é um mapa que, sei lá, pode ser um mapa que te ajude de cara, né? Assim, você não começa com uma folha em branco. Pelo menos você começa com um papel ali que você pode falar: isso eu não sou, isso eu sou, isso não tem nada a ver, isso faz sentido, isso eu nem sabia que eu era, mas tá falando que eu sou, então eu vou trabalhar melhor para ver isso na prática. Então, eu acho que é um jeito da pessoa não começar em branco. Não tem como fazer terapia. Você, sei lá, não tá caro, não tem dinheiro, não sei o quê, não tem tempo, lá. Talvez o teste te dê um direcionamentozinho ali, então, né, ajude de alguma maneira. Eu queria também fazer um ponto aqui agora, nessa época de inteligência artificial. O inteligência artificial não é para fazer teste, a inteligência artificial não vai usar para fazer terapia, não vai fazer teste com ela, vai perguntar nome de teste, e aí você vai e faz o teste. A inteligência artificial é feita para vomitar o que você quer ouvir, e é isso que ela é feita. Então ela vai te dizer o que você quer ouvir, é isso que ela é programada, pode te deixar feliz.